Nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aposentadoria. É um tema bem corriqueiro e que muita gente tem dúvida. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Silas, que é advogado especialista no assunto. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, doutor Daniel. Estamos aqui à disposição. É uma honra para a gente estar aqui em São Caetano falando desse assunto, um assunto tão relevante, né, para o nosso internauta espectador. É verdade. E você, se tiver dúvida, você, pessoal da internet, se tiver dúvida, pode encaminhar para a gente que a gente repassa para o doutor e vamos tentar resolver todas aqui no programa. Se não der tempo, depois o doutor responde por e-mail, a gente estabelece uma forma de contato, mas fique em contato conosco. Doutor, quais as formas de aposentadoria para iniciar? Bem, o importante, antes de falar das aposentadorias, é esclarecer uma dúvida que muita gente às vezes aparece e diz assim: doutor, eu tenho direito de aposentar? Eu completei 65 anos, eu queria aposentar. Sim. Bem, para aposentar é necessária a qualidade de segurado. Certo. Então, veja bem, a qualidade de segurado é contribuir para o INSS. Então, a aposentadoria e todos os benefícios previdenciários é para quem tem a qualidade de segurado, ou seja, aquele que contribui mensalmente ou sendo empregado ou como autônomo para a Previdência Social. Aqueles que não contribuem não têm nenhum direito a nenhum benefício previdenciário. A nenhum tipo de aposentadoria. A nenhum tipo de aposentadoria. Correto. Muito bem. Então, o doutor perguntou sobre as aposentadorias que nós temos aqui no Brasil. Nós temos 4 tipos de aposentadorias. Certo. Tá? A mais comum delas, aquela mais cobiçada, almejada por todos, é a aposentadoria por contribuição, que é aquela que, ao contribuir com 35 anos, né, o homem ele tem direito a reivindicar essa aposentadoria. Certo. E com 30 anos, a mulher. Né? Essa é a aposentadoria por contribuição. Certo. Mas nós temos a aposentadoria por idade, que no homem é 65 anos e para a mulher 60 anos. E por idade também tem a necessidade de ter contribuído um período. Exatamente. Precisa de uma carência de 15 anos de contribuição. Certo. Ou seja, 180 contribuições para você ter direito à aposentadoria por idade. Entendi. Existe também a aposentadoria por invalidez? Por invalidez, que é quando o segurado se acidenta, fica inválido permanentemente para o labor. Então, nessas condições, o INSS o aposenta por invalidez. Certo. Né? Essa aposentadoria a gente tem que tomar cuidado porque ela é uma aposentadoria, vamos dizer assim, nos primeiros 5 anos nós podemos dizer que é uma aposentadoria provisória. Porque se ele recuperar, se aquela doença profissional tiver uma cura, se ele porventura nesses 5 anos de alguma maneira recuperar, essa aposentadoria ela é cortada, é cancelada e ele volta ao mercado de trabalho. E é feito algum tipo de perícia nesse Exatamente. período? É periódico, estabelece a cada 2 anos ele é obrigado a passar no perito do INSS. Exatamente para constatar que aquela invalidez se ainda está... ela ainda está em vigor. Entendi. Né? E doutor... aí tem a última, que é a aposentadoria especial. Certo. Né? Para aqueles segurados, né? Trabalhadores que labutam em áreas nocivas à saúde. Tanto a parte insalubre quanto a parte periculosa. Então, é uma aposentadoria mais rápida. Né? Nós tem 3 tipos de aposentadoria especial, com 15 anos, com 20 anos e com 25 anos.
Depende das condições, Depende das condições. Do nível da insalubridade. O nível da insalubridade. Entendi. Né? Doutor, existe, já que a gente está falando de questões relacionadas à insalubridade ou até por acidente, tá? Aposentadoria por acidente, queria saber, existe a possibilidade de acumular aposentadorias? Eu tenho tempo de serviço e anteriormente ou posteriormente eu tenho também uma situação onde eu sofri um acidente e eu também postulo pela aposentadoria. Existe a possibilidade de acumular ou é? Infelizmente, doutor Daniel, essa possibilidade é impedida pela lei, né? Você não pode acumular 2 benefícios previdenciários. Certo. Tá? Existe alguma exceção, são raras, a gente pode até falar posteriormente, mas não pode 2 aposentadorias, não pode. Ou você aposenta pela especial, ou você aposenta por invalidez, ou você aposenta tempo de serviço, tá certo, que não é mais tempo de serviço, tempo de contribuição. Tá certo. Doutor, tem uma pergunta, nosso programa é ao vivo, tá? Então muitas vezes a gente vai um assunto para frente, tem que voltar depois, mas é porque o público internauta é quem comanda aqui o nosso programa, na verdade. É uma pergunta do Mauro, do bairro Mauá. Ele diz o seguinte: olá, doutor Silas e Pastorim. Boa noite, Mauro, obrigado por participar do nosso programa. E aí ele diz o seguinte: recebo o auxílio doença devido a um movimento repetitivo. Sofro com dores. E aí ele pergunta: consigo reverter para aposentadoria por invalidez? E como fazer? Muito bem. É o Mauro. Mauro, bairro Mauá. Senhor Mauro, o senhor está recebendo o auxílio doença, tá? Por uma doença do trabalho, né? Cuja sigla é LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Muito bem. Para reverter isso para a aposentadoria por invalidez, é necessário provar que o senhor está totalmente inválido para o serviço, certo? O auxílio-doença é um benefício, auxílio-doença esse que o senhor Mauro está recebendo, é uma coisa temporária, né? Ele deve estar em tratamento, deve estar fazendo fisioterapia, deve estar tomando anti-inflamatórios, deve estar fazendo ginástica, né? Então, isso tudo na esperança de que ele vá curar dessa doença e que ele fique em forma para voltar ao mercado de trabalho. Tá? Se ele não conseguir de forma alguma reverter essa situação, aí sim ele pode lá na frente postular a aposentadoria por invalidez. Doutor, na situação do Mauro, existe a necessidade de buscar algo junto ao Poder Judiciário ou basta o ingressar no INSS, postular de forma administrativa ou demanda judicial? Uma excelente pergunta, doutor. A princípio, né, eu oriento a todos os clientes a procurar a via administrativa. Ela é mais simples, mais fácil e não tem honorários advocatícios. Certo. E nem custas judiciais. Então, a primeira alternativa, no caso específico do Mauro, que deve ser idêntico a muitos outros casos, né, semelhantes e análogos, em primeiro lugar, procurar administrativamente. Então, o perito do INSS vai avaliar se essa doença, que hoje é temporária, ela não terá cura. Ela será uma doença permanente, que vai lesioná-lo para sempre. Quem vai definir isso é o perito do INSS. Se ele definir dessa forma, ele então consegue administrativamente conseguir a aposentadoria por invalidez. Do contrário, certo, se isso for rejeitado, for indeferido, ele, de posse desse indeferimento, ele procura então um advogado da sua confiança, um advogado da área previdenciária, para que ele então analise o caso e veja se é um caso de entrar com um pedido judicial.
Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui da Mariana Lima de São Paulo, mas antes disso, ainda em relação à questão do Mauro, qual o tempo, administrativamente falando, qual o tempo que que levaria para ele começar a receber ou para ficar constatado o problema dele e para ele começar a receber uma aposentadoria? Porque a gente vê filas e filas no INSS, e demora 5 anos, 10 anos. Eu sei que é difícil prever, ainda mais falando em questão administrativa ou judiciário, tempo é difícil. Mas existe uma estatística, algo que seja da sua cabeça, não um estudo, mas que dê mais ou menos para a gente prever o tempo para ingressar, ou para receber, para ser feita a perícia e tudo mais? Tá. Muito bem. Eu vou falar dos casos que passa por mim. Certo. Né? É uma média de 5 anos. Uma média de 5 anos. Por que isso? Porque por ser o INSS uma autarquia federal, ele é obrigado por lei a recorrer. Então não basta a gente ganhar em primeira instância. O INSS fatalmente recorre. E aí nós temos que ir a uma briga em segunda instância. Então isso, no judiciário caótico que é o judiciário Sim. do nosso país, em especial o Judiciário de São Paulo, vai de 5 a 6 anos para conseguir um final, um trânsito julgado de uma ação previdenciária. Tá? O administrativo também é demorado. A pessoa entra, às vezes, com recursos e como se trata de uma mesma esfera, isso demora muito. Então eu aconselho, quando a pessoa entrar administrativamente e o recurso estiver demorando, não espere o administrativo. Vá, procure o seu advogado e entre no judiciário também. Tá? São os chamados recursos de ofício e que na verdade travam o judiciário de uma forma muito... A demanda é muito grande, torna muito grande. Doutor, vamos à pergunta da Mariana Lima de São Paulo. Ela diz que adora o programa e que acompanha a Web TV São Caetano. E ela quer saber, ainda existe diferença de salários entre mulheres e homens em inúmeras empresas? Na hora do cálculo, essa diferença é levada em conta? Mulher recebe menos? Ela está falando de uma questão mais social, mas se o senhor puder esclarecer para ela. Mariana, esse é um problema crônico do Brasil, né? Historicamente, a mulher entrou no mercado de trabalho posteriormente ao homem, e isso trouxe para ela um atraso que não deveria haver, né? Já que a nossa Constituição, no caput do artigo 5º, né, diz que todos nós somos iguais perante a lei, a mulher deveria ter as mesmas condições isonômicas do homem. Essas coisas estão diminuindo, Sim. Viu, Mariana? Estão diminuindo no Brasil e a gente espera que brevemente isso acabe. Com relação à aposentadoria, o que vai viabilizar a aposentadoria, Mariana, é quanto você recolhe para o INSS. Os cálculos todos são feitos em cima do que você recolhe. Se você recolhe em cima de um salário mínimo, ou se você recolhe em cima de 2 salários mínimos, é assim que vai ocorrer os cálculos da sua aposentadoria. Não vai levar em conta nesses cálculos se você é homem ou mulher. Você é um segurado do INSS, independente de sexo. Tá certo. Bom, tá aí, Mariana, acho que esclareceu a dúvida, e se tiver mais alguma dúvida pode mandar pra gente também. Doutora, a gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Até mais. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Em São Caetano do Sul, a educação é nota 10. As escolas municipais vêm sendo revitalizadas e a remuneração aos professores já é a maior da história. Uma parceria inédita com o Google vai garantir capacitação aos educadores e mais tecnologia aos nossos estudantes.
Os alunos do ensino fundamental receberam 1000 tablets e a USCS vive um novo momento com a implantação do curso de medicina. Tantos investimentos garantiram o selo de cidade livre do analfabetismo para São Caetano do Sul. Aqui, o trabalho não para. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre aposentadoria e o convidado é o Dr. Paulo Silas, especialista no assunto, e está esclarecendo muitas dúvidas aqui. E tem até mais uma pergunta aí do Silvano de Santo André. Bom, doutor, acho que já que o Silvano mandou aparecer aqui na tela, vamos direto a ele. A pergunta dele é Silvano de Santo André. Olá, doutor, em que situação se enquadra a aposentadoria especial? Muito bem, boa pergunta, Silvano. A aposentadoria especial ela é muito complexa e daria para a gente um programa inteiro só falar sobre a aposentadoria especial. Então vamos dar uma rápida pincelada. Nós temos a aposentadoria especial, ela necessita, né, isso é um alerta a todos os nossos internautas que estão assistindo esse programa de bastante audiência, que toda vez que está trabalhando, né, ninguém pensa no futuro, mas você está trabalhando agora, você deve, se você trabalha em local insalubre ou em local periculoso, você exija da sua empresa que ela faça o PPP, tá? Que é o Perfil Profissional Previdenciário, profissionográfico, certo. Tá? Esse documento é o documento que prova que você trabalha em local insalubre. É um documento assinado ou pelo médico da medicina do trabalho ou por um engenheiro de segurança do trabalho. Então, para você ter direito à aposentadoria especial, meu caro, você tem que trabalhar em local insalubre e para provar isso para o INSS, você tem que apresentar esse documento que eu aventei aqui, que é o PPP. Ele tem essa sigla. Toda empresa conhece bem ele, mas você tem que ficar atento. Se você trabalha em locais insalubres, se trabalha com material químico, trabalha com raio-x, trabalha em mina, trabalha com local que tem muita precipitação de pó, local com ruído acima de 90 decibéis, então você tem direito de exigir esse documento, que depois vai te dar o direito a requisitar a aposentadoria especial. Bom, importante. Tá? Que pode ser 15 anos se você trabalha em mina subterrânea. Sim. Tá? 20 anos se você trabalha com abesto, né? Que é um produto cancerígeno terrível. Né? A antiga, aquela fábrica aqui em São Caetano, que tinha na Prosperidade, né? Grazurite, não é Grazurite, é uma que trabalha com amianto. Essa dá direito a 20 anos. E as demais é 25 anos. Se você trabalha com raio-x, se você trabalha na área médica, se você trabalha com locais insalubres, como laboratório. Então é isso aí. Você tem direito à aposentadoria mais rápida. E com a vantagem, não incide o fator previdenciário. A gente vai chegar lá para falar sobre o fator previdenciário. Isso se o público deixar, porque tem muita pergunta aqui. E gente de todas as partes de São Paulo. Isso, né, José? É o Zé Ferreira de Bauru, doutor. Ele pergunta o seguinte: tem um filho com deficiência. Luto para que ele consiga a aposentadoria, mas está difícil. Afinal, apesar de tantos exames e laudos, quais são os requisitos neste caso? Então, veja bem, se você tem um filho deficiente, qual o nome do nosso internauta? Zé Ferreira de Bauru. José Ferreira, olha, o que você está falando não é bem uma aposentadoria. O que você está tentando fazer é conseguir um LOAS, ou seja, um benefício que é oferecido pela assistência social. É administrado pelo INSS, certo. Mas é um benefício social que não requer contribuições.
E é um benefício que é de apenas salário mínimo. Bem, para você conseguir isso, você precisa primeiro provar que o seu filho é um deficiente que não pode ir ao mercado de trabalho. Muito bem. E em segundo lugar, você tem uma renda, José Ferreira. E essa renda entra no cômputo da sua família. Então, para o seu filho ter direito a esse benefício, a renda familiar tem que ser 1/4 de um salário mínimo. Ou seja, hoje o salário mínimo é R$ 720. Então, se a sua renda familiar, não sei quantas pessoas moram na sua casa, tá? Mas vai lá um assistente social e vai avaliar. Se a renda for superior a R$ 300, você não vai conseguir isso para o seu filho. Eu acho isso um absurdo. Nossa. O Congresso Nacional está revendo isso, né? Ou seja, 300. Se a sua renda for 350, você não tem direito, certo? Sendo que você gasta totalmente o seu dinheiro com remédio para o seu filho, com remédio para o resto da família. Então, o Congresso Nacional está revendo, mas por enquanto é essa injustiça. Se sua renda familiar for superior a 1/4 do salário mínimo, o seu filho não terá direito a esse benefício, que não é aposentadoria. É um benefício social que popularmente é chamado de LOAS. É interessante, né, doutor? E eu espero que o Congresso agilize essa situação, porque é um absurdo, é uma situação muito dramática. É difícil compreender como é que a gente deixa chegar nesse ponto. Doutor, tem mais uma pergunta, é do Carlos Alberto de São Caetano, tá? Ele quer saber o seguinte: o INSS me pediu os documentos para rever minha aposentadoria. Isso é permitido? Caso eles tirem a aposentadoria, o que devo fazer? Então, veja, é permitido. O INSS a qualquer momento pode rever, né, a aposentadoria. No caso, eu não sei que aposentadoria é a sua. Deve ser por invalidez. E se quiser, Carlos, pode mandar para a gente que eu já vejo aqui e já passo para o senhor a informação. Deve ser por invalidez. E eu falei aqui que a aposentadoria por invalidez, até os seus primeiros 5 anos, é uma aposentadoria que tem um caráter provisório, porque você pode melhorar nesse meio tempo e está apto a voltar ao mercado de trabalho. Então, de qualquer maneira, seja qual for a aposentadoria, se o INSS está querendo rever, você tem todo o direito de procurar o seu advogado. Eu até aconselho a procurar, até antes de você ir no INSS, para dar uma olhadinha o que está rolando aí nessa revisão. Tem que chegar lá bem instruído, né? Então você tem que chegar bem instruído, né, o que está acontecendo. Então não existe uma pessoa melhor para te orientar do que um advogado. E doutor, o Carlos Alberto ele mandou aqui pra gente, a aposentadoria dele é por tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Então, isso não é muito não é comum, né? Isso é totalmente incomum o INSS pedir para rever a aposentadoria por tempo de contribuição. Então seria oportuno que você procurasse o seu advogado. Eu gostaria até de enfocar que a maioria dos advogados previdenciaristas, eles trabalham com honorários ad êxito. Então, ou seja, né, não tem problema nenhum, a maioria das pessoas que procuram advogados previdenciaristas são pessoas geralmente de uma faixa etária já avançada, são pessoas simples, portanto, pode ficar tranquilo e procurar o seu advogado previdenciário de confiança. Só para que as pessoas entendam, quando ele fala de ad êxito, significa que quando vai correr a demanda e lá na frente, vencendo a demanda, o advogado vai cobrar os honorários de acordo com o que for estabelecido entre eles. Então, é mais ou menos nesse sentido. Doutor, obrigado, Carlos Alberto, por participar do nosso programa. O INSS ele tem, nos últimos tempos, modificado algumas regras para evitar alguns tipos de fraudes, o que é favorável, porque existem fraudes mesmo e acaba quem contribui, quem de fato necessita, pagando por situações fraudulentas para quem não necessita.
Existem quais regras vêm sendo modificadas nesse sentido para melhoria atualmente? Olha, no que tange os auxílios, doença, auxílio, esses auxílios são muito rigorosamente verificados pelos peritos do INSS. Então, se a pessoa estiver ganhando auxílio doença, é porque ele realmente merece o auxílio doença, porque ele passou por um perito que não é um perito do juiz, não é um perito do doutor, nem meu, é um perito do INSS. Se ele falou que aquele segurado está com alguma deficiência, ele então faz jus ao auxílio doença. Quanto às aposentadorias, o INSS ele modificou, mas isso já é uma modificação que tem algum tempo. Por exemplo, antigamente as pessoas tinham mania de só as 36 últimas contribuições eram corrigidas. Então, a maioria das pessoas pagava sempre pelo mínimo e quando chegava nos 3 últimos anos, pagava pelo máximo para ter uma aposentadoria melhor. Isso hoje, doutor Daniel, não é permitido mais. Certo. Por quê? Porque os cálculos para a aposentadoria são feitos com todas as contribuições, eliminando as 20% menores das contribuições. Então não há como você, na reta final, aumentar a sua contribuição para melhorar a sua aposentadoria. Você deve pagar desde o início com ela no máximo, se você puder. Interessante. Tá? E uma outra coisa que o INSS colocou já há algum tempo, que a gente vem lutando contra, que é o fator previdenciário. Esse fator previdenciário foi colocado não para questões de fraude, mas para limitar a idade. Porque com o avanço da medicina, Sim. o avanço dos remédios, nós passamos a ter... A expectativa de vida do brasileiro passou a ser uma coisa que não se esperava há 30 anos atrás. Verdade. Então, por causa disso, o INSS implantou o fator previdenciário. Interessante. Ok? Doutor, tem mais uma pergunta, é do Chico de Mauá. Doutor, quando você possui aposentadoria por invalidez e o INSS pega, ele está querendo dizer, flagra você, mesmo que seja para somar renda, e aí eu perco o benefício, eu consigo recorrer, eu perco de vez? Então ele foi flagrado trabalhando, e mesmo para aumentar um pouquinho a renda... Francisco. Chico de Mauá. Chico de Mauá. Meu querido, a aposentadoria por invalidez, ela é a única aposentadoria que você não pode voltar ao mercado de trabalho. Porque se você volta ao mercado de trabalho, você está dando uma sinalização que você não está inválido, né? Para o labor. Portanto, se o INSS souber, ou se você for representado, ou alguém denunciar você ao INSS, você perde a aposentadoria por invalidez. E fica difícil um advogado depois lutar para reverter essa situação, em que pese no direito tudo é possível. Sim. Né? Tudo é possível, mas tome cuidado. Se você aposentou por invalidez, isso pressupõe que você está inválido para o mercado de trabalho. Portanto, você não pode voltar ao mercado de trabalho. Quanto às demais aposentadoria por tempo de contribuição, a maioria das pessoas voltaram ao mercado de trabalho. Por quê? Uma necessidade Porque social, é uma né? necessidade social. Você ganhava 10 mil reais por mês, passou a ganhar 2 mil. Isso não mantém a sua renda familiar. Você tem filho na faculdade, você tem os filhos estudando, né? Então você é obrigado a complementar essa aposentadoria pequena com a volta ao mercado de trabalho. Isso é válido. O INSS não vai cancelar a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria por especial. Se você voltar ao mercado de trabalho numa área que não tem nocividade, que não tem periculosidade, é válido. Não será cancelada a sua aposentadoria especial. Mas se você voltar para a área insalubre, ela também será cancelada. A lei faculta o INSS a fazer isto.
Então tome muito cuidado. Doutor, obrigado mais uma vez por participar do nosso programa. Infelizmente o tempo é curto e já está encerrando. E o senhor é membro da gestão da OAB de Santo André? Não, nós estamos hoje conselheiro estadual. Nós estamos em São Paulo. Interessante. Somos membros do conselho da seccional São Paulo, que representa hoje, doutor Daniel, 300 mil advogados. Que interessante. Então, nós estamos em São Paulo, ajudando o doutor Marcos da Costa, que é o presidente estadual da OAB, a maior seccional do Brasil. Muito bom. Doutor, mais uma vez obrigado por participar do nosso programa, e outros convites virão. O doutor também conhece muito direito eleitoral. Quem sabe a gente marca uma próxima oportunidade para o senhor vir falar um pouquinho sobre o assunto também. Estamos à disposição. Foi um prazer estar aqui com o senhor e com os seus internautas. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom, o programa Dias Melhores fica por aqui. O Dr. Paulo Silas, que explicou bastante coisa aqui pra gente sobre a aposentadoria. O programa Dias Melhores fica por aqui. Até mais, um abraço a todos vocês.